Então, galera, como eu disse lá atrás, eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente fez pra arrumar esse AP e pra responder algumas dúvidas que o pessoal tá tendo, principalmente sobre qual é o aplicativo que vocês usaram pra arrumar as casas, por que vocês estão trocando tanto de casas, é muito difícil, não é? Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que, pra quem tá vindo pro verão, é um pouquinho complicado conseguir uma casa pra ficar, porque tá a Europa toda vindo pro verão de Berlim. E pelo menos esse ano, depois do coronavírus, tá meio tenso. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês os macetinhos que eu peguei. Do Brasil, eu não tinha conseguido pegar muitas coisas, então o que a gente fez? No Brasil, a gente procurou primeiro ficar um mês aqui com Airbnb ou algo parecido. E a gente acabou achando um site chamado. Do Brasil, a gente achou um site chamado Homestay. Ele é muito parecido com o Airbnb. E eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, a carinha dele. Esse é o Homestay. Também tô gravando a tela. E esse homestay foi pra ficar, ele é bom pra você ficar um período um pouquinho maior, tipo 1, 2 ou 3 meses. Ele é igualzinho o Airbnb. Então se você vai vir e não quer procurar tanto, ter tanto contato assim com o alemão, ter tanto contato com outras pessoas, tem uma parada mais prática, Airbnb que todo mundo já conhece e homestay. E esse homestay como é que funciona? Você vai dizer o local que você tá, vou botar aqui Berlim, por exemplo, o dia que você vai fazer o check-in, por exemplo, dia 31, e o check-out dia 16 de agosto, e vou procurar. Não encontrou nada, porque para vocês verem como tá difícil. Então, se planejem, pesquisem um pouco antes. Então, vindo do Brasil, a gente usou esse homestay, que é muito parecido com o Airbnb. Tá bom? Aqui você pode mandar seu contato, você pode falar com a pessoa, mas é um pouco menos informal. Tá? Então, estando aqui, você quer ficar mais tempo, você quer pegar um apartamento pequeno, você quer pegar só um quarto compartilhado, que é que eles chamam de Zimmer ou de VG. Então, eu aprendi aqui que a melhor coisa que tem é um aplicativo chamado VG Gesurt. Pra gente aí no Brasil é WG Gesurt, mas eles falam aqui VG Gesurt. E como é que esse aplicativo funciona? Esse aqui, ó. Tá pra vocês. Esse VG Gesurt, ele permite a você procurar quartos para ficar tipo 15 dias, 10 dias, 5 dias. Por quê? Porque aqui na Alemanha as pessoas têm um costume de alugar o quarto delas enquanto elas vão viajar. Então se você quer ficar mais uma semaninha sem ter muito compromisso, você pega aqui. Alguns apartamentos aqui nem tem contrato, tipo esse que a gente tá. A gente só vem, paga e fica, entendeu? Então é muito comum. Então VG Gesurt, como é que funciona? Mesma coisa. Coloca aqui onde você vai ficar, Berlim, por exemplo. Escolhe aqui as suas opções. Você pode escolher uma casa, um flat, um quarto só e bota para procurar. Procurou, achou, vai mostrar um monte, ó. Esse assusta mais um pouco porque vocês vão começar a ver, mesmo que o aplicativo esteja em inglês, vocês vão começar a ver que vão ter muita coisa escrita em alemão. Mas não tem problema, a maioria das pessoas falam inglês, elas vão tentar falar inglês com você. E duas dicas aqui. Primeira, ver se o apartamento é mobiliado, muito importante, porque aqui na Alemanha é muito comum estar tudo mobiliado e o valor que você vai pagar está tudo incluso: água, luz, telefone, internet. Então, olhando nesse aplicativo aqui, ou até em outros que eu vou mostrar, fique atento a isso. Se você não quer ter dor de cabeça, você já pega um apartamento mobiliado. Como é que vê isso? Procura aqui nas opções, igual eu estou mostrando para vocês, ó, se ele tem alguma coisa dizendo que ele é mobiliado ou não. Esse, por exemplo, não é. Vou pegar um outro aqui, exemplo. Esse aqui. 2 Zimmer, Wohnung. Wohnung é apartamento, beleza? Então, 2 Zimmer significa que é um apartamento de 2 quartos. Então, você vem na descrição, você traduz aqui pelo próprio aplicativo. Se ele não estiver traduzindo, você copia o texto, ele te dá a opção aqui. Jogou no Google Translate, dá uma olhada, vê os preços, vê tudo. Vê onde fica mais ou menos, está escrito aqui. E aqui ele vai estar dizendo, ó, bem claro, detalhes sobre a propriedade. Furnished é a primeira opção aqui, significa que ele é mobiliado, então você não vai ter muitos problemas, beleza? Então, essa é a dica aqui do aplicativo que a gente usou para conseguir esse local e os outros locais que a gente ficou depois da casa do homestay que eu mostrei para vocês antes. Homestay moleza, porque fica tudo em português, mas depois de lá é tudo em inglês, então é importante que vocês tenham a habilidade de traduzir alguma coisa. Beleza, outra dica importantíssima, galera, é Facebook. O Facebook tem alguns grupos, tem dois principais que eu tô mostrando aqui, tô gravando a tela. Dois grupos principais, que é esse, Berlin Apartments Room, e um outro que é muito parecido, que é Berlin Apartments e Rooms for Rent.
Esses aplicativos aqui, as pessoas vão postar, ou você pode postar, as pessoas vão postar que, eu vou viajar, eu tô alugando uma casa, tô alugando o meu quarto, e você pode pegar. É muito utilizado, o pessoal que fica o dia todo falando. Então, se você vai vir, se você quer ficar em Berlim e não quer ficar no hostel, por exemplo, você pode usar o Facebook para procurar também. Você pode postar aqui, ou você pode ver as postagens que as pessoas colocaram. Por exemplo, esse aqui, a pessoa falou, short term significa que ela quer um aluguel. Ela está postando o aluguel dela para poucos dias. Então você pode vir e clicar aqui no anúncio das pessoas. Ou, como essa menina está fazendo aqui, ela ela anunciou que ela está buscando o apartamento. Então você também pode fazer a mesma coisa. Então fica a dica também. Entrem nos sites, entrem nos grupos do Facebook aqui, que vocês vão ver que todo mundo faz isso, é muito comum aqui. Agora, se você quer ficar por um tempo maior, se você quer o Anmeldung, que é um documento que o governo te dá quando você aluga uma casa de verdade, um apartamento de verdade, ou até mesmo um quarto. Mas quando eu digo de verdade, é quando você está legalizado pela Alemanha para ficar aqui. Você tem algum tipo de visto, ou você vai tirar um visto, e você quer ficar aqui por mais de 6 meses, ou por 5, um período maior que 1 a 2 meses. Eu recomendo você usar esse site aqui, o Housing Anywhere. Por que eu recomendo usar esse site aqui? Porque eu achei ele mais simples para conseguir apartamentos ou quartos ou casas para ficar por um período longo, que eles chamam de long term. E ele tem uma opção muito legal, que é você poder filtrar pelos apartamentos que vão te dar esse documento. Então quem está pesquisando, quem está querendo vir morar na Alemanha, sabe que vai precisar de um documento chamado Anmeldung. Esse documento é muito importante para você poder dizer para a prefeitura que você está morando aqui legalmente. A prefeitura vai te registrar e vai gerar esse Anmeldung. Não são todos os apartamentos que dão a possibilidade de Anmeldung. Por exemplo, essa casa que a gente está agora é uma casa de pouco tempo, então ela não dá essa possibilidade. Então, se você quer essa possibilidade, eu recomendo usar o Housing Anywhere. Por quê? Como eu estou mostrando aqui, na parte de filtros, você pode vir nos filtros, bota o preço, bota o local que é Berlim, bota o tipo de apartamento, e aqui em registro, tá aqui registro possível. Por quê? Porque significa que esses apartamentos que eu marcar aqui vão me dar a possibilidade de registro de Anmeldung. Se clicar no izinho aqui, tá dizendo, dependendo do tempo da sua estadia, você pode ter que registrar o endereço, etc. Anmeldung, tá dizendo ali bem, entre parênteses ali. Então se eu marcar aqui e mandar filtrar, significa que esses apartamentos aqui me dão o direito de pedir um Anmeldung. Esses estão mais caros porque eu botei agora para 1º de julho, como se fosse, já até passou, esse filtro tá antigo. Então não é tão caro assim, você consegue coisas aqui para uma pessoa só por 500 euros. A inflação pegou, mas você consegue por 500, 450. A nossa casa mesmo que a gente vai tá 450 euros por cabeça, então 900 no total, e ela dá o direito ao Anmeldung. Então fica mais essa dica aí, se você está vindo para cá e você quer o Anmeldung, use o Housing Anywhere. E agora eu vou dar mais uma passada aqui sobre alguns sites que a gente também usou, que a gente não chegou a fechar, mas a gente usou e são muito bem conceituados, que é o Spotahome. Inclusive nossa faculdade tem um convênio com eles. O Spotahome é a mesma coisa, ele não tem um filtro de Anmeldung, mas dá para você conversar com as pessoas aqui e perguntar se dá Anmeldung ou não. Então o Spotahome é um bom site, não tem muita pilantragem. E o outro que eu posso recomendar para vocês é esse aqui, Uniplaces. Uniplaces, mesma coisa, ele permite que você converse, tire suas dúvidas, pesquise por quartos ou salas ou casas inteiras, e é a mesma dinâmica, você entra em contato e tudo mais. Esse também não tem um filtro de você já filtrar pelo Anmeldung, mas você pode perguntar. Então, resumidamente, vai arrumar uma casa aqui, vai ficar por pouco tempo, eu recomendo que use ou o Facebook ou o VG Gesurt. Vai ficar mais tempo, usa esses outros sites aqui, por exemplo, o Housing Anywhere, que foi o que eu mais gostei, você pode filtrar pelo Anmeldung, ou os outros. Entre em contato, conversa, se achar alguma coisa estranha, pede para fazer uma visita virtual, pede para a pessoa te mostrar a casa, e não se assuste se quando você for alugar a casa as pessoas falarem que você não pode visitá-las. É normal aqui em Berlim. Muitas vezes você tem que confiar na palavra da pessoa, e às vezes ele só faz uma visita guiada por telefone, você não pode ir lá toda vez. Por exemplo, a próxima casa que a gente vai, a gente não chegou a ir lá, a gente só viu por foto e por vídeo. É comum isso, principalmente para casas de long term, que você vai ficar bastante tempo, 6 meses, 1 ano,
Você tem que meio que confiar na palavra do landlord, que é a pessoa que está te alugando a casa. Se você chegar lá e a casa for totalmente diferente do que estava no anúncio, você tem uma série de direitos que você pode correr atrás, tipo o dinheiro que você já pagou, eles vão ter que arrumar a casa pra você ficar, etc, etc. Então se informem, pesquisem sobre isso. Então as dicas são basicamente essas, beleza? Então qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, pode falar, pode perguntar, pergunta nas redes sociais também. E é isso, beleza? Espero que tenham gostado. A gente vai fechar por aqui. Tamo junto.